tarde, boa tarde a todos. Que nós possamos ter esses minutos juntos com crescimento para todos nós. No passado, nós estudamos Mateus 6,5, a palavra ou verbo orar. Então, nós ficamos quase 3 horas estudando e analisando esse verbo, né? E hoje nós vamos tentar concluir essa denominação de orar, porém buscando outros recursos dentro das possibilidades que o plano espiritual nos traz. Orar ou rezar, que seria mais ou menos a mesma coisa. Bom, primeiramente, nós temos que registrar firmemente em todos nós um fator importante. O que vai ser trazido para vocês hoje, provavelmente vai encontrar barreiras ou contradições, ou até mesmo não aceitação do que vai ser trazido para nós hoje. Mas por que há essa possibilidade da não aceitação? Porque nós temos irmãos em humanidade equivocados ou enganados ainda, onde esses irmãos em humanidade, eles não abrem mão das suas verdades. Enquanto nós não soubermos escutar, pesquisar e ver aquilo que nos é trazido, se há erro ou se há verdade, enquanto nós não soubermos vivenciar a verdadeira evolução do gênero humano, onde o gênero humano se apoia numa humanidade heterogênea, está daqui um pouquinho. Então você faz o seguinte, quer ver? Olha, você aperta, entender o seguinte: nós temos irmãos em humanidade que se deixam apaixonar pela sua própria verdade e não abrem mão em hipótese alguma de verdades alheias. São companheiros que a gente tem que ter paciência com eles, porque nós também fomos assim ontem. Nós hoje estamos numa situação de liberalidade, de democracia do pensamento, coisa que para nós algum tempo atrás a gente não abria também a mão, não. Então, esses companheiros que se apaixonam pela sua própria verdade, eles não querem escutar coisa nova, e não querendo escutar coisa nova, pura e simplesmente param no seu próprio tempo. Nós estamos na vida seguindo o relógio do nosso tempo na carne. Agora, o relógio do tempo da evolução não tem nada a ver com o nosso relógio. Então, ou buscamos um entendimento mais profundo, baseado no estudo e na pesquisa, ou nós ficaríamos indefinidamente estacionados no nosso relógio do nosso tempo. Então, esse tema, esse verbo orar, que é mais ou menos rezar, obviamente tem uma diferença muito grande entre rezar e orar, mas para fins de entendimento do tema dessa tarde, vamos considerar como se fosse uma coisa só. Qual a diferença? Não, mas não vamos entrar nisso agora, certo? Depois a gente entra nisso. Então vejamos, porque senão a gente perde o fio da meada, né? Ou a proposta que o plano espiritual está nos trazendo aqui agora, né? Então vejamos. Enquanto eu for um leigo, enquanto eu for uma criatura não dotada de uma profundidade intelectual maior, eu acredito que quando eu oro ou quando eu rezo, eu estou orando ou rezando diretamente para Jesus ou para Deus ou para qualquer santo. E nós vamos dizer para vocês, não é bem isso, certo?
Agora, por que não é bem isso? Porque, pura e simplesmente, cada individualidade espiritual, e no caso, para fins de didática, nós podemos colocar Jesus como uma individualidade espiritual e o Criador outra individualidade espiritual. Mas acontece o seguinte: alguém que já passou pelo nosso caminho, seja quem for, que já nos deu alguma coisa de positivo nessa caminhada pelo seu caminho afora, não é? Esse alguém tem possibilidade de energizar aquele espaço transitado por esse alguém, onde essa energia não vai morrer. Então nós temos um Jesus que veio até nós há 2000 anos atrás. Jesus veio, deu o seu recado, deu a sua mensagem e continuou a sua viagem. Se evolutiva, não sabemos. Se em acréscimo, não sabemos. Onde ele está, não sabemos. Ninguém sabe. Agora, o que importa não é propriamente a vinda de Jesus há 2000 anos atrás. Mas o que interessa para todos nós é a energia crística que ele, Jesus, deixou perenemente no espaço que nós estamos ocupando. O que seria isso? Um Jesus deixar perenemente a sua energia no espaço em que estamos ocupando. Porque as vidas das nossas individualidades, corporais ou não, essas vidas estão entrelaçadas entre si, reciprocamente, com todo o ambiente cósmico. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer que não importa onde Jesus esteja, o que importa é o que a viagem que ele fez até nós há 2000 anos atrás, ele está continuando a viagem dele, mas a sua energia, ou o seu pensamento, ou os valores intelectuais contidos em Jesus, esses valores, se nós quisermos, cada um de nós querendo, vai buscar onde esses valores estiverem, independentemente de chegarmos até no próprio Jesus. Desse Deus. Agora, isso assusta, né? Isso assusta porque os conceitos da vida não chegam a tal ousadia. Mas vejam bem, gente, se nós não ousarmos o crescimento extra-crescendo, ou se nós não ousarmos a busca de um recurso que nos traga ou nos promova um patamar de superioridade, até quando nós vamos ficar na condição de dependentes de Jesus ou do próprio Deus? Estão entendendo? Certo? Ou seja, ainda, Deus nosso Pai tem uma extensividade energética. Nós acreditamos que essa extensividade abranja todo o cosmos. E Jesus, por sua vez, tem também a sua extensividade, essa, porém, baseada na trajetória percorrida por Jesus. Então, seríamos nós absorvendo toda essa energia que estaremos no caminho? Nós estaremos absorvendo toda essa energia se esta for a nossa proposta. Perceba? Se esta for a nossa proposta, então, em forma de oração, nós atraímos essa energia para participar, essa energia do todo nosso. Não seria também em forma do estudo? O estudo ou a vivenciação no bem, né? Porque a criatura que vive no bem, ela é tranquila, é calma, ela se relaxa, ela se coloca num patamar de receptividade ou recepção. Então, eu no bem, vocês no bem, a gente atrai o bem. Sim. Certo? E a gente automaticamente repelirá o erro ou o mal. Certo? Então, foi. Uma situação de, se a gente atrai o bem, o próprio mal não terá como se aproximar de nós, né? Porque a gente dá e recebe do que dá. Uhum. Exato. Na química, por exemplo, quando um pouco material se desintegra, os elementos químicos, componentes, a gente não aprendeu na doutrina que eles retornam ao reservatório cósmico.
Nós aprendemos isso, não foi? Agora eles retornam ao reservatório cósmico, mas não é um retorno aleatório, é um retorno direcionado, Sim. onde cada elemento químico, na sua peculiaridade, vai se encontrar com os demais da sua própria espécie. A mesma coisa é a oração. A criatura que se posiciona numa condição de oração, ela começa a viajar dentro da sua oração ou dentro da sua prece. De acordo com a ânsia da criatura, ela vai mais profundamente ou menos profundamente. Agora, ela vai conseguir respostas a partir do momento em que a prece dela começa a viajar. Agora, a prece dela viajando não tem necessariamente que ir ao Criador, mas vai ao reservatório do cosmos, onde os elementos químicos vinculados ao bem serão atraídos pela própria criatura que está orando, e nessa atração a criatura se alivia, se sente calma, se sente tranquila. Então, teoricamente, ela buscou Deus, mas na prática ela já está com Deus e nunca saiu de Deus. Certo? Ou seja, ainda, quando nós não estamos em prece, nós teoricamente estamos fora de Deus, mas na prática da vida Deus nunca nos abandonou. Agora, como é que Deus não nos abandona? Ele não fica nos tutelando em individualidade na nossa individualidade. O reservatório do bem que contém Deus, ou que está em Deus, ou que saiu de Deus, ou que veio de Deus, ou que é produto de Deus, está espargido pelo cosmos afora, onde cada um de nós, em orando, suga tanto a potencialidade cósmica da energia do bem, que vai promover o alívio, ou a anestesia, ou a esperança, ou a condição onde a criatura poderá vir até desencarnar se estiver próximo de desencarne, certo? Agora, alguém ora para salvar alguém, e esse alguém morre. Aí a gente se pergunta, a minha oração não tem valor? Às vezes teve. Claro. Por quê? Porque se a criatura fosse sofrer mais um dia, uma semana, um mês, um ano, ela pode ter diminuído ou reduzido esse potencial de sofrimento. Mas o que nós buscamos na oração? Salvar o corpo ou salvar o espírito? Mas na nossa ignorância atual, a gente busca salvar o corpo. Pois é, mas aí é uma proposta, né? Exato, é uma proposta, mas é uma proposta vinculada à nossa realidade que é irreal. Exato. Então, o que eu estou dizendo, essa proposta seria assim. Sim. Então, a partir de então, não vamos nos prender ao corpo. A partir de então, para quem queira, entendeu, Tereza? Sim. Porque quem não quer, deixa a criatura que não quer, porque é um direito dela. Por quê? Porque Deus é uma verdade absoluta que se fragmenta nas verdades relativas, que via de regra são mentiras, porque a verdade, só pelo fato dela ser relativa, ela já é uma mentira. Porque quando nós, principalmente os espíritas, né? Senão todos deveriam ser, tem aquela tranquilidade na questão do desencarne, baseado na compreensão, é porque você não está preso ao corpo. Mas os casos espíritas são raros, né? Tem muito espírita que ainda tem medo, morre de medo de então ainda não é. Nós conhecemos espíritas que conversam com a gente, tem 10, 15, 20 anos de doutrina, Zé, ainda morro de medo da morte. Pois é. Coisa que é falta de um estudo mais profundo. Agora, nós podemos violentar essa criatura e dizer, você é uma tola, não pode morrer de medo, não. Ela tem que estudar, pesquisar, para saber por que ela está errada. Porque eu acho que até isso é uma espécie de conquista, né? Exato. Agora, essa conquista não se baseia no esforço próprio. Essa conquista se baseia na oportunidade, onde essa criatura, na oportunidade, ou ela vai à conquista, ou ela deixa a conquista para o próximo trem. Quer ver? Você não baseia isso também na conquista, no esforço próprio? Não pode ser aliado às duas coisas? O esforço próprio depende do interesse da criatura se esforçar, porque esforço próprio não está condicionado a aconselhamento externo. Ninguém aconselha ninguém. Não, mas eu estou baseando no esforço próprio da conscientização
Pessoal, autoconscientização. Ah, bom, quando tem a autoconscientização pessoal, esse esforço próprio é tudo. Certo? Quer dizer, aí então você sai da relatividade ilusória ou mentirosa para entrar na realidade dentro da sua potencialidade. Certo? Cada um de nós é o que é. É o que? Ninguém sabe. Por que que ninguém sabe? Porque nós estamos encarnados no século XX sem acesso às encarnações anteriores. Oi? Por que a necessidade da criatura de buscar Deus se ela já está por ele? Exato, bonito, Santa, beleza. Exato. Acontece o seguinte, Deus está conosco, mas isso não basta. É necessário que estejamos com Ele. Como é que nós estaremos com Deus? Não é olhando para o céu e dizer, Papai do céu, eu creio no Senhor. Porque, via de regra, o gênero humano, na nossa condição de planeta de provas e expiações, a gente busca Deus por 3 detalhes fundamentais. Detalhe número 1. Bom? Joia? Detalhe número 1. Eu busco Deus porque me falta outra opção. Detalhe número 2. Eu busco Deus porque estou cansado de sofrer. Detalhe número 3. Eu busco Deus porque eu estou querendo ver se eu faço uma troca com Ele. Vê se vê. Hein? Viver no bem já é um estado de prece. Uma criatura que vivencia o bem, mas fala assim, eu não acredito em Deus, não acredito em religião, não acredito em nada. Porque a maior fonte de descrença com relação a Deus são as próprias religiões, viu? A maior fonte de descrença do próprio Deus são as próprias religiões. Por quê? Porque as criaturas fanatizadas, elas denigrem, elas opacam a imagem da realidade desse Deus. Isso está dando? Pergunta 200 do Consolador traz mais ou menos. Mas isso não é exato, né? Então vejamos, precisamos amar a Deus, mas sem deixar de amar os irmãos e a humanidade. A gente sofre com eles, a gente luta, a gente tem circunstâncias que nos deixam tristes ou nos aborrecem, ou fazem a gente chorar, mas nós não podemos violentar esse Deus nosso e olhar para o céu de novo e dizer assim, ainda bem, Papai do céu, que eu tenho o Senhor. Se eu não amo a quem eu vejo, como é que eu posso amar a quem eu não vejo? De acordo? Como é que eu posso amar Deus a quem eu não vejo, não tenho acesso a Ele, não é? E não procurar contornar as circunstâncias ambientais nas quais não foi Deus que me colocou nelas porque Ele quer me castigar ou me punir, mas Ele me colocou nelas porque Ele exatamente quer fazer o contrário, quer que eu cresça. Tá bem? Aliás, eu atraí aquela situação. Seria como às vezes eu mesmo, no dia estava falando a respeito de um assunto, eu disse assim, como é que eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Eu devia ter algo para passar, não tenho, né? E a primeira epístola de João, depois de Tiago, viu, gente? Já quem quiser pesquisar, parece que é capítulo 4, o versículo nós não lembramos, mas é logo por ali, é logo por si, porque é pequenininho, certo? Diz lá João Evangelista, viu, gente? Primeira epístola de João, capítulo 4, mas nós não nos lembramos o versículo não, certo? Depois, se tiver tempo, a gente pesquisa e acha com uma certa facilidade. Diz lá João, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece a seu irmão, é mentiroso. Tá bem? É mentiroso. Então nós não podemos aborrecer nossos irmãos de humanidade. Eles podem nos aborrecer. Agora, nós estando debaixo de um treinamento para melhorar a nós e não a eles, porque eles não são responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é nossa, só nossa.
Nós não podemos interferir, não podemos nos envolver. E a gente sempre repete para vocês, conselho não se dá a ninguém, a menos que esse conselho seja pedido insistentemente. Caso contrário, não se deve dar. Porque, via de regra, o gênero humano quer um conselho para reafirmar o seu erro e não para ouvir a verdade. Então é preferível não dar conselho. Cada um de nós cuidando de si mesmo e se salvando, já estará fazendo um grande favor a si próprio e ao próprio Deus. Bom, alguma dúvida dentro disso? Esse aborrecimento, Miranda, querer impor a verdade da gente pro mundo, né? Isso é uma violência, um constrangimento, e por que não dizer? É uma falta de misericórdia. Amor próprio. Amor próprio. A criatura implicante, a criatura que atazana a outra, né? Que quer que a outra siga a teoria dela, porque no fundo ela não está muito consciente de que a verdade que ela conduz é a verdade verdadeira. Certo? Precisa de mais afeto. Está precisando de companhia. Exatamente. Se afirmar no outro, né? Exatamente, né? Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo. Achou aí? Lê para nós então. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso mesmo. Valeu, já. Valeu. Foi jóia. 4 minutos, né? Isso mesmo. Bom, então vejamos, a vida em si é muito complexa, né? E a verdadeira religião, gente, isso serve demais para os espíritas, porque nós temos muito espírita enganado, muito espírita equivocado, né? A verdadeira fé, a verdadeira religião, a verdadeira oração é aquela onde a criatura se modifica. A maioria quer modificar os outros, quer tutelar os outros, quer paparicar os outros, quer cuidar dos outros, quer salvar os outros, quer matar a fome dos outros. Puxa vida. Que enquanto isso está dando um tempo para ele mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Então, gente, precisa muito cuidado com isso, né? E está sendo gravado, é bom, que às vezes esses irmãos em humanidade, principalmente os espíritas, escutarão isso no segredo da sua intimidade, né? na sua solidão, onde precisa pensar. Nós não estamos querendo violentar a consciência de ninguém, nós não estamos querendo mudar a mente de ninguém, nem corrigir ninguém, porque e nem se liberar nada nem ninguém, porque isso não é a nossa proposta. A nossa proposta, gente, é tentar fazer com que a criatura, mesmo que não creia, que é um direito dela, puxa vida, só pelo menos analisar, pelo menos ponderar, pelo menos respeitar uma outra verdade paralela à dele, não é? A doutrina espírita é uma coisa fabulosa, uma coisa linda, uma coisa que não tem substituição, pelo menos no momento, para todos nós. Mas o próprio Kardec falou claro, sei que não disse a última palavra, sei que não falei a última palavra. O que ele quer dizer com isso? Ele entendia no século XIX que a evolução é contínua. Nós estamos numa roda, onde essa roda está abrindo valores para nós. Agora é muito triste, a ciência avança no seu materialismo, onde a ciência vai encontrar a espiritualização. E os espíritas param na sua espiritualidade porque não abrem mão de conceitos anteriores. Às vezes até pior, né, Suzana? E às vezes até pior. Porque, os espíritas, eu acho que quando parte do fanatismo, é uma coisa muito velada. Velada? Né? E fica pior ainda, porque estudam para degladiar mentalmente e tem argumentos para poder degladiar com os outros. Nós temos aqui no Evangelho de Jesus, parece que é em João, não temos certeza se é capítulo 10, versículo 35, não temos certeza, onde Jesus fala claro: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Não é? Não tem coisa mais bonita do que isso, né? Agora, por que Jesus frisa o amor?
Por que Jesus não frisa a intelectualização? Porque Jesus espera, ou está esperando, que a gente, por nossa própria vontade, entenda que eu só poderei amar se eu tiver discernimento, se eu tiver um ponto de equilíbrio. Um amor apaixonado por Jesus é um amor desagregador. Vê se deu. Um amor apaixonado por Jesus é um amor desagregador. Por que é um amor desagregador? Porque é um amor egocêntrico, é um amor que direciona uma imposição, onde essa imposição é nascida da relatividade de quem impõe. Quem está no relativo, como pode impor alguma coisa, gente? Estão entendendo? Eu no relativo, vocês no relativo. Como é que nós podemos impor a nossa verdade? E nós já dissemos para vocês, vamos repetir. Vocês estão escutando Zé Miranda, mas Zé Miranda está longe de exteriorizar a verdade, distante demais da verdade. O que nós fazemos para vocês aqui agora é o melhor que se tem. Mas por que os amigos espirituais não vêm nos ditar a verdade verdadeira? Porque pura e simplesmente porque eles não podem tomar o lugar de Deus. Agora, por que Deus então não nos traz a verdade verdadeira? Porque Ele nos fez anjos. Agora compete a cada um de nós valorizar a sua própria angelitude. Valoriza-se a própria angelitude, não é sendo única e exclusivamente bom, mas discernindo a verdadeira bondade da nossa irrealidade hoje atual. Perceba? Então esse tema orar, ele é muito mais abrangente do que nós podemos imaginar, certo? O que me adianta orar a Deus, pedir algo a Ele como mendigo, se Ele nos dotou de uma inteligência, onde dentro dessa inteligência eu não preciso mendigar nada? Vê se vê. Está dando, tá? Então, enquanto eu for incapaz, eu tenho que ser um mendigo, enquanto eu for incapaz. Mas será que Jesus nos quer incapaz nesses 20 séculos após o sacrifício dele? Ou ele quer que nós de alguma forma possamos substituí-lo nas tarefas de condução da humanidade? Ou vocês acreditam que a humanidade é dirigida, é tutelada, é comandada única e exclusivamente por Jesus? Hein, gente? O bom senso diz que não pode ser por aí, a não ser que Jesus, nos amando, seja um ditador. Vê se deu, gente. Vê se nós estamos falando claro para vocês. A não ser que Jesus, em nos amando, não permita que ninguém o substitua. Isso é pesado, gente, é bravo. Isso aí é... Ou a criatura se regenera a partir de uma circunstância dessa, ou ela vai ficar indefinidamente na expectativa da regeneração. Percebe? Acreditando nisso, não precisa mexer. Não precisa. E há quem diga que o terceiro milênio está aí, às portas, e só isso basta. Exato. Quer dizer que se a gente tem essa tese, é sinal de que nós estamos esperando que alguém nos conduza ao terceiro milênio. Será que é por aí? Nós achamos que não. Não é? Nós achamos que não. Nós achamos que o terceiro milênio está aí, como estará o quarto, quinto, sexto, sétimo e assim sucessivamente. Quer dizer, ou eu vou ao terceiro milênio ou eu continuarei prisioneiro do segundo milênio. Para isso nós temos a triste circunstância chamada passado. Porque a nossa vida é uma vida trina. Passado, presente e futuro. Só que passado é uma espécie de expectativa do Criador, esperando até quando nós vamos vivenciar
é a circunstância triste de estarmos na expectativa ou na espera de dias melhores pelos nossos próprios olhos ou belos olhos. Vê se está dando, gente. Será que o Criador, com toda a sua ciência cósmica, ele é um ser criante, onde nessa criação dele, ele nos leva para melhor por vontade dele? Ou será que é por vontade nossa? Vê se está dando. Hein? Então, não tem nada mais bonito do que a oração. Mas que tipo de oração nós estamos aptos, a partir do século XX ou das portas do terceiro milênio, nós estamos capazes de dirigir àquele que nos criou? Certo? Aquela situação é: quando desejares orar, reconcilia-te primeiro com o seu adversário, né? Exato, Mateus 5, parece que 23. É mais ou menos isso aí que você falou assim, exatamente. Perfeito, né? 100% correto. Né? 5, 21, 22 ou 23? 23? Lê para nós, ajuda a gente. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Isso, agora 25, né? Esse aqui é o principal, esse aqui é a chave para nós, né? 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Quer dizer, enquanto está no caminho com ele, quer dizer, enquanto está encarnado, viu, gente? Lá no plano espiritual não tem como resolver problemas de diversidade não, tá? Então, enquanto estás encarnado, né? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo. Para que o adversário não me constranja a me sentir doído por dentro, de posse de uma energia de revolta, ou de má fé, ou de vingança, onde essa energia vai me fazer com que eu transfira para a minha consciência a dor consciencial de ter um adversário. Tá dando? Bom, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Então, o juiz é a consciência, viu? E o juiz, ou a consciência, te entrega ao oficial. O oficial é o nosso perispírito, tá, gente? O oficial é o nosso perispírito, né? E te encerre na prisão, ou seja, que a gente renasça pior do que estivemos anteriormente. Essa prisão não renasce, não é que vai para essa prisão, a carne é uma prisão, minha amiga. Não, tudo bom? O corpo de carne é uma prisão. Que bom você ter. Qual que é o perispírito que você falou? O perispírito é o oficial, não é? E nos encerrar na prisão é num corpo de carne, ou seja, um corpo de carne não é uma prisão. Mas se eu estiver em débito, a minha consciência transforma-se numa prisão temporária. Tudo bem? Viu? Oi? Como que é meio ignorante, Você falou correto, a gente, né? Quer dizer, nós todos, né? Espera só um pouquinho. Deixa ele virar aí que é para poder. Está por lá certo? Está. Tem que olhar a seta que gira, né? Isso. Deu bem? Deu. Bom, pode falar. Como é importante o estudo, eu lembrei sobre meus estudos, que eu falo. Isso, quando você se lembrar, fala assim, rapaz do céu, tem dó daquela pobre alma. E tem a transferência de asa, pobre alma, assim. Então, como que é importante, que uns tempos atrás pensava que o juízo final seria esse tipo de julgamento, né? Achava que era um julgamento, ser julgado pelos atores, sendo que o juízo final era consciência. O juízo final é quando seu corpinho vira cadáver, viu? Defundo para falar mais. Vai ser o nosso. Ser mais claro. Exato, vai ser mais claro, mais nada. Esse aqui é o juízo final. E a gente achava que seria o É por isso, gente, que a gente frisa bem para vocês. Nascer
viver, entre aspas, comer, tira aspas, beber, tira aspas, dormir, tira aspas, né? E dizer que viveu, que é isso? Olha para trás, o que fez? Nada. Foi um consumidor sem nenhuma, sem nada, não deu nada a Deus e a Jesus, e fica olhando para o céu e pedindo socorro, né? Eu só posso pedir socorro a Deus se eu for digno dele. Para eu ser digno dele, eu tenho que fazer alguma coisa pelo cosmos, de acordo? Esbanjou sem ter, esbanjou propriedade alheia, né? Nem para Deus, nem para si mesmo, né? Foi aquele que recebeu um talento e enterrou no buraco, né? De acordo? Bom. Então, gente, alguma dúvida sobre orar? Vamos lá. Tem muito mais coisa para falar para vocês, mas não queremos atropelar vocês, não. Né? E com bastante calma. E se der, nós vamos concluir esse tema hoje, tá? Se der, nós vamos concluir o versículo 6:5, né? Orar. A Sandra tinha dúvida sobre a diferença entre orar e rezar, né? Rezar, segundo a própria terminologia na língua, é repetir palavras fabricadas. Rezar, né? Agora o leigo, o ignorante, o sem recurso intelectual, o jeito é rezar. Não é pecado não, tá, gente? Agora, para a criatura que já evoluiu bastante, essa não reza mais, essa vai orar, né? Ela orando, ela se volta ao Criador e pede a Ele, ao Criador, misericórdia. Misericórdia para que ela possa ter uma oportunidade maior, uma dilatação na sua fragilidade, né? Uma misericórdia na sua condição precária de fraqueza. Tá dando? Certo? Essa é a oração. Agora, para o espírita que já tem o pé no chão, todas as tarefas que ele fizer em nome do cosmos, ou se quiser pode dirigir em nome de Jesus, ou se quiser pode dirigir em nome de Allan Kardec, não importa, não é? Ou do próprio Criador, isso é indiferente para os nossos líderes, os nossos tutores, não é? A criatura, a própria tarefa dela, corretamente sendo executada, é uma grande oração. Nós temos companheiros dentro da doutrina espírita que vão lá na Serra, por exemplo, vêm aqui, saem de casa pensando assim: eu vou lá na casa espírita para tomar um passe, né? Agora, se esquece que o principal passe ela já tomou só no pensar, certo? Eu vou lá na casa espírita, quer dizer, quando ela diz assim, eu vou lá na casa espírita, todos os trabalhadores daquela casa espírita, obviamente com o pé no chão, sem vaidade, sem nada que constranja a casa em si, né? Todos aqueles trabalhadores já estão com energia positiva do cosmos, ou de Deus, ou de Jesus, já são reservatórios cósmicos dessa energia. Essa energia parece que vai dar força à criatura para que venha. Vê se está dando. Porque se vocês analisarem bem, olhem bem como é que a religiosidade em si é uma característica fabulosa, não é? Se nós pudermos analisar bem, todas as proposições nossas, todas aquelas garras nossas em qualquer tipo de tarefa, a gente diz assim: Deus precisa me sustentar para que eu não fracasse na minha objetividade. Só que quando a criatura fala assim, o Criador já foi muito antes dessa fala da criatura e já sustentou aquela criatura, fazendo com que a criatura, mesmo debaixo de constrangimento de chuva, ou de frio, né, ou de estômago vazio, ou de uma coisa qualquer, a criatura se sente mais leve quando começa a trajetória do ambiente que está até o ambiente da própria tarefa, não é? Então veja bem, só um minutinho. Então veja bem, uma criatura que sai de casa para vir numa casa espírita para tomar um passe, a proposta dela ela já começa a atrair as energias do passe.
os fluidos diferenciados. Então, na trajetória até a casa espírita, ela já está tendo alguma coisa que nós não sabemos definir qual a intensidade por causa da nossa precariedade ainda atual, não é incapaz, né? Então ela entra na casa espírita. Então ela está ouvindo lá, ou quem quer que esteja falando, ou fazendo uma prece, ou dando conselhos, etc, etc. Se ela se colocar passivamente, ouvindo com bastante leveza aquelas palavras, ela já está armazenando uma energia onde essa energia funcionará como predisposição ao passe final. Certo? Então, uma hora de escutando qualquer coisa, não é? E depois ela se dirige à cabina de passe, nós vamos dizer para vocês com toda tranquilidade, embora vocês não devam transferir isso para quem vem, é só para ampliar o conhecimento de vocês. Essa criatura já não precisa mais entrar na cabine, porque a predisposição dela em escutar coisas diferenciadas da realidade não tem passo maior que esse. Estou entendendo? Seria uma limpeza prévia que está uma limpeza prévia, ou melhor dizendo, uma asepsia de dentro para fora. Estou entendendo? É interessante, porque eu sou da Ana, aí agora eu estou raciocinando. Porque no dia que eu estava passando mal, né? Sábado, quando eu entrei dentro do ônibus, pensando onde eu vou, eu estou naquela situação, passando mal mesmo, aquela tensão da coisa, naquele momento, o lugar que eu vou, lá no União mesmo, naquele momento a coisa começou a me... Então, isso eu estou falando, realmente. Exatamente. Naquele momento eu comecei a melhorar, comecei a sentir mais. Agora, nós não temos casos, gente, de companheiros que dão um passe depois que o colega deu passe? Não tem isso? A criatura fica supercarregada, má orientação da criatura, via de regra, ou ela se condói com a necessidade das criaturas, ou ela toma para si a doença da criatura, porque eu desejar ardentemente dar um passo numa pessoa e ter sucesso, isso é um perigo, é um desastre. Entendeu? Por isso que nós temos que vivenciar a neutralidade, ou seja, entender que qualquer coisa positiva que fizermos com o nosso semelhante, nós servimos de intermediário do cosmos, pronto para servir e ser útil. Está entendendo? Isso. Agora, se eu tomo para mim a glória do sucesso naquele passe, eu vou naturalmente ficar com os miasmas, porque eu me transformei nessa hora em concorrente do cosmos ou do Criador. Atraiu para si aqueles miasmas negativos que nós não estamos preparados ainda para dissolver. Não seria uma espécie de vaidade, embora a criatura às vezes não esteja nem bem consciente disso? Dessa vaidade? É sim. E ela coloca-se no lugar do Criador? Exatamente, porque quando eu faço um bem ao meu próximo, eu fico desejoso que esse meu próximo fique grato a mim. E isso é um desastre. Por quê? Porque eu já sei mais do que aquele próximo, mas eu sei para manipular a energia que não me pertence. Vê se deu a jogada. Está dando. Deu. É interessante que no André Luiz, no Céu Entre a Terra e o Céu, ele fala, né, quando eles passam naquela câmara da edificação, né, aí o companheiro que está alimentando ele, manda ele fazer uma prece. E aí começa a se sentir, porque naquele momento a pessoa se melhorou, aí ele é chamado a atenção por causa disso. Exatamente. Ele começou a se tomar o... Vocês estão entendendo, gente, quanta coisa a gente pode fazer em nome da oração? Está dando certo. A nossa amiga aí é lá de Santo Vírgem, viu? Para quem não conhece, você não conhece as companheiras aí, viu? Lá de Santo Vírgem, tá? Bom. Então, gente, se nós soubermos manter o ponto de equilíbrio em nós vamos ser uma oração ambulante. Vê se
Já foi. Agora, com o constrangimento provisório e temporário do nosso corpo de carne, que ainda é animal e não quer nada com oração. Ele é refratário à prece. Vê se deu. Você desculpe a minha, tá? O nosso corpo animal ainda é um corpo refratário à prece. Por quê? Porque eu estou buscando Deus hoje, não por amor a Deus, mas por cansaço ao meu corpo animal. Vê se deu. Vocês desculpem, tá? Nossa, tem uns amigos espirituais aqui que estão rindo da beça, tá? Então vocês desculpem, tá? Estão rindo de nós, né? Tá certo? E é assim mesmo, né? A gente assim só vai mesmo. buscar a religião quando a gente está na pior na fora. Exatamente. Agora, eles estão rindo, não é por causa da nossa ignorância, não. Estão rindo por causa da nossa sagacidade ingênua. Desceu. Porque eu busco Deus, porque não tenho outra opção, porque estou na beira do precipício, não é? Eu não estou buscando Deus por amá-lo, eu estou buscando Deus por me amar. Bem? Para se buscar, não tem que haver uma desculpa qualquer? Não tem que haver. Por isso que eu estou rindo. Boa, Sérgio. Que maravilha. É porque tem que haver uma circunstância. Você está em uma circunstância para você buscar. Dando legitimidade. Exatamente. Então vejamos. O gênero humano procura o médico quando está doente, né? E se ele buscasse o médico antes de adoecer, o que aconteceria? Ele não adoeceria. Entendeu, jogado? Entendeu? Mas aí é que Entendeu, jogado? o ideal é nem precisar, né? Mas essa é que é a chave da vida. O ser humano em equilíbrio não precisa de médico, não precisa de farmácia, ele não precisa de curandeiro, ele não precisa de convênios, né? Ele não precisa de uma série de coisas. Morreu, pode pegar o defuntozinho e jogar no pasto para os urubus. Infelizmente. Por que vocês acham que a cobra morde a gente? Porque senão a gente morde ela. Aliás, Então ela sabendo que a gente morde ela, ela não nos morde ele primeiro. ataca por autodefesa. Autodefesa, exatamente. Vê bem. O que as faz? É por causa da nossa química. A nossa química é uma química onde nós estamos afastados do respeito à natureza. Isso, então, isso faria. Isso faz com que ela sente. Ela tem o chamado sexto sentido. Ou ela ficaria somente alguns ou qualquer um? Não, elas ficam a todos, porque infelizmente todos têm esse instinto animalizado normal, não é? Agora, com exceções raríssimas, a cobra não pica. Ou se picar, o veneno não surte efeito, porque nessas raridades, né? A criatura ela já tem dentro dela, no metabolismo sanguíneo dela, os antídotos ou os glóbulos, não sei se é vermelhos ou brancos, com as características internas nesses glóbulos para expelir aquele veneno. Porque a cobra pica, né? Ela injeta as duas presas, né? Que são verdadeiras agulhas, né? Ela injeta na epiderme do ser picado, né? Então ela lança 2 gotas apenas minúsculas daquele veneno. Agora, as gotas em si, elas não têm o veneno. O veneno é na mistura do sangue de quem recebeu a picada que vai produzir a química que vai gerar o veneno. Então, essa receptividade entre um e outro, né? Isso, mas isso é via de regra que há, né? Agora, se as 2 gotas venenosas são projetadas no sangue de quem recebeu a violência, não tem a abertura da química ou a mistura da química, o que vai acontecer? Naturalmente aquilo se dissolve e se desfaz. Pode até formar uma bolsa ali. Não, se dissolve e se desfaz. Então é a mesma coisa
igual eu estava vendo outro dia o técnico mostrando a Araújo, o veneno que mata o mosquito não mata a formiga, porque a formiga não tem a química. É a química, exatamente. Então não é o veneno que mata, é o mosquito que vai morrer por causa da química que ele Por que nós tomamos vacina para não adoecermos daquele vírus, daquele determinado vírus? É porque na vacina tem o vírus defensivo. Ao fabricar a vacina, não é? Inverte a mensagem, né? A fórmula codificada naquele elemento, né? Então inverte a posição. Então quando a doença vem ou o vírus ataca, aquela criatura ela se prepara para receber aquele vírus para anulá-lo e não para multiplicá-lo. Tudo bem? Psicicamente já está superior. Exato. Isso tem tudo a ver com a diferença entre a forma embrionária da concepção, isso em todos os animais, inclusive no homem, e a diferença entre a forma embrionária na concepção e depois a forma fetal dessa coisa concebida. Veja bem, uma criança que vai ser gerada pela concepção do masculino e do feminino, essa criança ela recebe uma mensagem dentro do útero, né? Onde ela ficará aproximadamente 8 semanas decodificando a si mesma por subdivisão celular. Não é isso mesmo? Agora, depois dessas 8 semanas, essa subdivisão celular, em se acasalando entre si, masculino e feminino, nas células subdivididas, elas começarão a multiplicação. Está entendendo? Agora, se nós tivermos o bem, não bem proposta, mas bem direito adquirido em nós, isso tem tudo a ver com orar, o bem adquirido em nós, e nos unirmos, um masculino se une a um feminino, o filho dos dois já virá com essa situação de prevenção. Nessa situação de prevenção, acontecerá primeiro nas primeiras encarnações desse novo conceito de construção de encarnações, nascerá o primeiro filho que pode ser mordido ou picado sem que cause danos. Mas continuando essa sequência, não é? O terceiro ou quarto filho, ou seja, na terceira ou na quarta geração, esse mesmo que nasceu, ele poderá dormir no meio de cobras e elas não picarão ele. Entendeu? Isso, porque a química dele é idêntica à química das cobras. Ou seja, eu preciso estar num corpo animal para viver o planeta animal, Terra. Mas se eu for digno do chamado Deus pela oração ou pela manutenção do ponto de equilíbrio, o que vai acontecer? Eu terei um corpo animal tutelado por um corpo psíquico, enquanto que o meu corpo psíquico está prisioneiro do meu corpo animal. É por isso que hoje, se eu quiser ter alguma informação mediúnica, só se passar pelo meu corpo de carne ou pelo meu cérebro vestido. Entendeu bem? No grande futuro, será o oposto, exatamente o contrário. Condição mesmo, né? Que ela estava vendo no domingo passado, na TV, que negócio, e estava vendo a família, pessoas na Ásia, que conseguem criar e conviver com as cobras dentro de casa. Até as crianças já nascem, é o brinquedo que elas têm, as cobras. Exatamente. Não, e pode brincar com cobra, com escorpião, pode pôr no bolso, né? Pode pôr na orelha, pode pôr o que quiser. Porque eles não violentam. Por quê? Porque o animal se defende contra a química metabólica do homem. Entendeu bem?
E agora, a química metabólica do homem está na mente do homem, não no corpo do homem, né? Tudo psíquico, certo? Isso. Está dando, Margarete? Está muito complicado. Essa reunião aqui, eu vou te contar um caso, viu? É por isso que é assim, ó. Dominar a matéria, essa que é a proposta. A companheira que está vindo pela primeira vez, é a primeira vez? Ah, é? Tem dó da gente, viu? Tem dó da gente, viu? Não leva a mal, não, tá? A turma aqui é meio esquisita mesmo. Tá dando, hein? Então o veneno está no sangue, quem é que está, viu? Não na cobra. O veneno não está no sangue. O veneno, o veneno da cobra está nos hormônios produzidos por uma determinada glândula da cobra. De acordo? Agora, esses hormônios continuarão sendo o que são, porque a cobra é o que é, não muda. De acordo? Agora, o que tem que mudar é o receptáculo de onde o veneno é inserido. Tá bem? Agora, eu mudo o receptáculo do meu corpo através da mudança mental do meu psiquismo. Ou seja, eu uso o meu corpo para refazer o meu perispírito, que por sua vez, os dois juntos vão refazer o meu eu profundo. Percebeu? É por isso que o soro que é aplicado como antibiótico, né? Ele é extraído da cobra, né? Ele é extraído da cobra, injetado no sangue do cavalo. Não é? Fica 40 dias, faz 40 dias ali incubando, multiplicando, não é? Porque o cavalo ele tem maior potencialidade de não morrer do veneno da cobra. Ele tem uma resistência maior. Tanto que o cavalo, depois que ele recebe a primeira dose desse veneno de cobra, ele descansa outros 40 dias. Fica só comendo, só no pasto, não é? Só comendo. E depois ele é levado de novo para receber o veneno da cobra. Dói tanto para o cavalo, gente, que ele treme por dentro. As pessoas que aplicam, né, são animais usados só para isso até a morte, não é? Ficam a vida inteira sendo usados só para isso, não é? O cavalo vai, quando busca ele no pasto, ele já sabe, ele já pressente. Ele já vai tremendo, certo? E vocês não podem imaginar, gente, se a gente pudesse medir o fator medo do animal, a gente não aplicaria, não. Entendeu bem? Agora, então esse psiquismo ali que está animando esse cavalo, a hora que chegar na condição animal. Exato. Agora a gente vê o seguinte, o quanto a gente deve aos reinos inferiores para crescer. Entendeu, gente? E a gente abusa de todo mundo, né? A gente usa todo mundo como numa violência terrível, né? Eu lembrei. Uma vez a gente foi na fazenda e eles mataram uma vaca, né? O boi ficou ali dias chorando no lugar que foi enorme trabalho. Exato. Chorava, Exatamente. Então, a gente tem que pensar um pouco mais na vida, né, e ver o quanto a gente deve a Deus, né? Quanto a gente deve a Deus e não valoriza a gente, né? A vida é linda e todos nós podemos ser anjos, não é? Agora, até quando nós vamos insistir sendo demônios? Porque demônio não é um termo pejorativo, não. Demônio é sinal de burrice mesmo, é sinal de precariedade mesmo, é sinal de ser uma criatura intransigente, né? É inconsequente, uma criatura rebelde, uma criatura pervertida. Tá dando? Você queria falar? Eu queria falar que o veneno, o efeito dele é desencadear toda a química dos dois. A química dos dois, exatamente. Perfeita. Forma um antídoto, né? Contra o veneno, não é isso mesmo? Eu estava observando hoje e parei um minuto para me pensar. Quantos nós temos inteligência que somos inferiores? Porque eu estava vendo aquelas baleias, golfinhos, eles têm que de hora em hora sair na superfície para se respirar.
E à noite, para dormir, como é que eles fazem? Eles desligam a metade do cérebro, quer dizer, a metade está dormindo e a outra metade continua funcionando sem que ele perca a condição de respirar. Eu estava observando, e nós temos não temos condição. Ô, César Miranda, essa química que você estava falando tem a ver também com humano com humano, né? Se você tem medo que alguém te roube alguma coisa, a outra pessoa vai exatamente naquilo que você tem medo e tenta, né? Você atrai o próprio ladrão, exato. Você atrai o próprio ladrão. Se você confia, eles passam perto de você e não fazem nada, né? Exato. Agora isso é um treinamento fantástico, né? Só com o tempo mesmo. Agora, você confia hoje, mas se você tem débito de vidas anteriores, eles vão você, viu? Entendeu bem a jogada? Só certo? Que não há grandes danos. Não há grandes danos, os danos são menores. Entendeu bem? Nós temos um amigo, um conhecido nosso, ele até é espírita, mora num bairro movimentadíssimo, né? Gente passa pra lá e pra cá, e a casa dele fica aberta o dia inteiro. Portão aberto, porta aberta, né? Tudo lá. O pessoal tá lá na cozinha, lá nos fundos, eles estão lá. Não liga nele, sabe? E há anos, não é? E numa cidade que hoje em dia não tá brincadeira, não é? Então isso é pra gente ver que tem informações, né? E o que ele faz, talvez até inconscientemente, né? É uma oração, porque ele é um tarefeiro, um trabalhador fantástico, né? Então, ele deve ter algum respaldo espiritual, né? De acordo? Bom, então, rezar e orar, tem dúvida? Rezar, né? Próprio dos leigos, próprio dos pequeninos. Os pequeninos rezam. Agora veja bem, se eu oro a Deus, porque eu já não sou tão pequenino como aquele companheiro, mas eu me deixo promiscuir em valores não muito dignos para mim, o que vai acontecer comigo? A minha oração será falsa, certo? Por que a minha oração será falsa? Porque para eu orar a Deus, eu preciso estar na dignidade de Deus. Deus é a verdade. Não importa que eu não saiba que verdade, mas Deus é a verdade. Então eu tenho que ser verdadeiro para mim mesmo, mesmo que seja na minha relatividade, para merecer respostas. Então as respostas não virão diretamente de Deus como a maioria informa. Somente os nossos queridos irmãos protestantes, eles dizem que é Jesus, através do Espírito Santo, que veio e fez isso. Certo? Para eles é a informação deles. Para nós é incorreta essa informação. Está vendo? Por que é incorreta? Porque cada individualidade espiritual não se detém no seu caminho tutelando quem quer que seja. Porque se fosse assim, a glória do anjo Gabriel, por exemplo, seria estar tomando conta ou tutelando o abismo. Agora, ele, anjo Gabriel, como anjo tutelando o abismo, quando é que ele vai se preocupar com ele mesmo? Estão entendendo a jogada? Então, cuidado com essas informações que são muito bonitas, enquanto nós estivermos na condição de pequeninos. A doutrina espírita já tem quase 150 anos, precisa criar juízo e melhorar o diapasão, senão a doutrina espírita irá ter teia de aranha igual às outras fés, entendeu bem? Por quê? Porque se nós analisarmos bem as casas espíritas sem uma proposta que cresça, que promova uma melhoria, não é uma circunstância de garra, vontade dos participantes frequentar aquela casa, a casa começa a diminuir, minguar, né? Então isso é muito triste, não é? Triste, não porque o povo não quer nada, é porque os dirigentes da casa espírita não têm capacidade de atrair o povo. Percebeu? Entendeu bem? Correto? Ficou claro? Sim, gente. Situação de Gabriel aí, a gente vê que com Miguel vai buscar o corpo de Moisés, no caso do plano espiritual, no abismo, e lá ele discutindo, vamos dizer assim, com Satanás,
quando ele não ouve pronunciar maldição, ele simplesmente fala, Deus te repreenda. Exato. Então, a situação ali, causa e efeito ali, o que vocês quiserem, vocês quiserem. Exato. E quando diz Deus, diz para os pequeninos. Porque quando ele diz Deus te repreenda, nessa hora, ele gravou na consciência dele. Então, a energia gravada por esse anjo vai apoquentar o reservatório cósmico na consciência do agressor. Entendeu bem a jogada? Então, eu sou agredido, eu fui agredido. Se eu me coloco passivo, uso o chamado perdão, o que aconteceu nessa hora? No chamado perdão, eu não atraí a energia vingativa. Entenderam a jogada, gente? Porque a energia vingativa vai apoquentar o outro, sim, mas vai me apoquentar muito mais. Então eu sou um perdedor ao invés de ser um ganhador na vingança. Isso está claro, gente? Isso está claro. Enquanto que, se eu me coloco em equilíbrio, onde eu deixo que Deus tome as providências, esse Deus nada mais é do que o reservatório do bem, sutilmente retraindo-se, repelindo-se daquele agressor. Então, uma criatura que agride atrai para si uma energia pesada. E a criatura que foi agredida e perdoa, ela vai se isolar, ela vai se colocar como um tijolo refratário daquele ambiente negativo daquele agressor. Porque um agressor, onde ele vai, ele carrega uma chamada aura tenebrosa, onde essa aura tenebrosa se compõe de tantos milhares de obsessores daquela criatura. Certo? Aí eles estão em mangotes mesmo, ou margotes mesmo, não sabemos onde é que está certo o termo. Acho que é mangotes mesmo, né, gente? Não, é margotes mesmo, né? Desculpa, tá? Não sabemos, perdemos aqui a coisa, né? Então vejam bem, essa criatura no mal ou no erro, ela carrega uma pleiade de espíritos trevosos, abismais. Por isso é que o abismo não é no fundo da terra, não. Lá no fundo da terra tem lá as caverninhas onde as criaturas estão tomando um fôlego. Mas qualquer um de nós pode atraí-las de acordo com a necessidade e a afinidade delas. Então, o planeta Terra, na sua superfície, contém todos os abismais que o planeta Terra atrai. De acordo? Bom, então, se eu estiver no bem, aquela turma toda vai acompanhar quem está no mal e não vai me ver. Entenderam bem, gente? É o que a Margarete trouxe. Não é? Não vai me ver. Por quê? Porque eu não me interesso a eles. Entenderam bem? Por quê? Porque a escala da evolução não é a evolução que me leva a ela, mas sou eu que atraio ela. Vê se deu. Na escala da evolução. De acordo? Não é ela que me suga, sou eu que a freio, retenho para mim, depois acompanho e vou sigo em frente. De acordo? Agora? Exatamente. Isso então é que manda em outros uma frente do céu para descer uma segurança de terra. Exatamente. As obras de André Luiz não falam lá nas baterias magnéticas, né? Que produzem choque, né? E essas baterias magnéticas são fluídicas, não é? Que terão uma densidade compatível com a resistência do sentido contrário. Entendeu? Certo? Quanto maior for o exército do mal, mais espessa será a tela magnética. Entendeu? Certo? Quanto menor for o exército do mal, mais delgada será a tela magnética. De acordo? Porque não tem espessura que ocupe espaço e tempo. Tem espessura que ocupa tempo mental. Deve estar dando.
Tá? São os próprios agressores que ajudam na confecção. Os próprios agressores é que ajudam na confecção da arma contra eles. Porque o plano espiritual funciona ao contrário do nosso. Entendeu? Falou bem, é isso mesmo. São os próprios agressores que criam a arma que vai ferir a eles mesmos. Né? Porque quanto maior for a minha maldade ou a minha má fé, maior será a densidade da natureza contra mim. A natureza é minha escrava se eu a respeitar. Eu me farei escravo da natureza se eu a desrespeitar. Não é? O homem a violência é proporcional a quem perdeu para ela. Isso. O homem é senhor do seu silêncio, porém escravo da sua palavra. De acordo? Está dando bem? Está muito apressado? É tudo automático. Está dando bem? É tudo automático, exatamente. Falou bem, é tudo automático, é realmente tudo automático. É tudo automático. É interessante que quando a gente está aí, 2 ou 3 pessoas ali conversando, e quando o assunto, um assunto mais puro, dentro disso aqui, que a gente é organizado, coisa assim, é interessante que às vezes aqueles companheiros que estão ali em volta, colegas de serviço, os outros, eles não aproximam ali, não. Não aproximam, não. É interessante, às vezes eu fico observando por quê. Não, quando a conversa está mais para o lado mais pesado, automaticamente também eles vêm para participar do assunto. Mas quando o assunto é... Então, gente, veja bem, na oração eu posso atrair os anjos para junto de mim se eu tiver com proposta de anjo. Sabem por quê, gente? Porque no céu, anjo não casa com anjo. No céu, anjo procura aquele que está querendo crescer. Porque ele quer trabalho, né? Certo? E é por isso que o anjo sofre, mas é um sofrimento prazeroso. Porque inverter a posição de um animal para um minal não é fácil. Prepare-se para sofrer. Já foi. E a gente está fazendo totalmente o contrário. Está fazendo ao contrário. Da religião em busca de sossego. Então, se eu quero sossego é porque eu sou desassossegado, entendeu bem? E até acho injusto quando é testado de alguma forma, né? Exatamente. Bom, então, rezar é produzir palavras pré-fabricadas ou já construídas, né? Pai nosso que está aí no céu, né? Agora alguém sagaz, né? Alguém malicioso, né? Alguém que quer ver o circo pegar fogo, fala, então Zé Miranda, eu não devo rezar mais o Pai Nosso. Entenderam? Nós não falamos isso, não é? Quando eu estiver ansioso, tenso, incapaz de criar palavras minhas, não é? Tem que ser o Pai Nosso mesmo, não é? Ou seja, ainda, enquanto eu não souber viver para mim, eu tenho que sugar vidas alheias. E Jesus é uma vida alheia, desculpa, né? Porque foi ele que trouxe o Pai Nosso. Mas há uma diferença também no pronunciar o Pai Nosso de uma forma rezando ou orando. Tranquilamente, mas isso nós ainda vamos chegar lá porque seria mais uma espécie de fechamento. Mas já que você trouxe, muito bem trazido, vamos ver o seguinte. Pai Nosso que está no céu, etc, etc, né? Pode ser proferido por 1 milhão de hipóteses, certo? Eu posso rezar o Pai Nosso com tamanha intensidade, com tamanha fé, que esse Pai Nosso, na minha fé e na minha intensidade, ele já está essa reza desse Pai Nosso intensamente rezado, né, vamos dizer assim, né, ele pode ter no seu bojo todos os anseios que eu carrego comigo, onde o meu pensamento inconsciente energiza o Pai Nosso que eu rezei dos valores que eu não falei. Entendeu?
Eu falei no sentido. Exato, aí é que é a proposta. Isso, porque os anjos leem o pensamento profundo, os anjos não leem o pensamento bababá, não, blá blá blá, nem, não. De acordo? Certo? Muitas vezes a gente sente uma coisa na hora de verbalizar e distorce. Distorce, exatamente. Agora, distorceu, mas a sua proposta é não distorção, os anjos vão ler com a não distorção. Entenderam, advogado? Eles corrigem, exatamente. Então, em qualquer precariedade humana, o plano espiritual ajeita a coisa a nosso favor, nunca contra nós. Então não é a prece rezada que vai dirigir as respostas. O que vai dirigir as respostas é o chamado coração. O coração não tem nada com isso, mas não tem outra, não é? Outra maneira de nos expressar, então vamos pôr o coração no meio. Não é isso mesmo? Porque o coração também, a função dele não é exteriorizar um sentimento puro. O coração, a função dele é dar vida a um corpo de carne. Só. Agora, não vão violentar quem pensa ao contrário, pelo amor de Deus, tá? Aqui, eu não sei, mas acho que se for pensar bem, na realidade não é o coração, é a consciência mesmo. É a consciência, exato, porque a nossa consciência ela se subdivide em duas partes. Hemisfério sul, sentimento. Hemisfério norte, razão. O hemisfério norte está sempre trabalhando em benefício do hemisfério sul. Por quê? Porque no corpo de carne, o hemisfério sul é que é rico e o hemisfério norte é que é pobre. Porque para mim conscientizar é um lugar do coração. Para eu me conscientizar, eu preciso de um cérebro, não do coração. Tira o cérebro para ver o que vai acontecer com o coração. Quer ver? Tá dando? Tá muito cansativo. Cansado? Oi? Oi? No artigo de exatamente, que a ciência descobriu que o que gerencia 80% dos atos humanos. Né? Enquanto o QI, que é a medição do valor de inteligência, apenas 20%. E o que é de emoção, coeficiente emotivo. Aí eu não sei se... Agora a emoção está no cérebro, a emoção não está no coração. Pode ser medido no coração. Porque se a gente for analisar bem, a nossa precariedade humana ainda é falha, né? Mas o coração, aliás, o sangue contém todas as informações codificadas no cérebro. O sangue, ele tem nos livros dele lá todas as informações contidas no cérebro. A nossa ciência ainda não chegou lá, então não abra a boca para o médico não, que vai dizer que você está doido. Vai dizer, ele foi adulto, como a gente ainda é muito antigo, eu imaginei assim, por falta de razão ainda. Mas tem, a pergunta que eu queria fazer é essa. Faz de novo, que nós vamos, desculpa, faz de novo. Zanirando deu uma viagem agora. Desculpa, tá, gente, está de costas, vocês não entenderam. A pergunta, a dúvida que nós tivemos no momento foi o seguinte, né? Por que a emoção ainda domina 15%? É porque ainda temos muito pouca razão. Certo. Porque é que a emoção domina a maior quantidade da lógica da própria vida, não é isso mesmo? Não é porque a nossa precariedade intelectual faz com que a gente se apegue a um patamar mais amplo. E esse patamar mais amplo é o sentimento. Eu, por incapacidade de ter equilíbrio racional, eu me apoio, eu me estruturo, eu me alicerço no irracional, que para mim é o sentimento. Meu sentimento hoje é irracional. Quer ver? É terrível isso, mas temos que engolir, viu? O nosso sentimento hoje ele tem a possibilidade muito maior de errar do que de acertar. Correto? O nosso sentimento. Então é chamado as emoções. As chamadas emoções, exatamente. As emoções
Que na realidade são mais trazidos mesmo, é muito da matéria ainda, né? É muito da matéria, porque a gente, por não sabermos usar o ponto de equilíbrio, não é? E onde está o desequilíbrio? O desequilíbrio está entre o corpo de carne e o perispírito. O corpo de carne para nós hoje funciona como consciente, enquanto que o perispírito para nós funciona sobre subconsciente, o perispírito. Que o perispírito tem uma vida muito intensa vinculado ao passado e muito precária vinculado ao presente. Entendeu bem? No nosso presente, o meu perispírito ele não opina, a não ser está contradizer. Entendeu bem? Entendeu bem? Correto? O nosso perispírito hoje ele é a negação na ponta da língua, né? Certo? Nosso perispírito hoje é a negação na ponta da língua. Então o perispírito funciona mais como passado, enquanto que o corpo de carne funciona mais como atualidade ou presente ou presença, que é melhor decodificado, né? Presença, certo? Presença de quê? Presença da ausência plena do espírito, tá bem? Certo? Presença do perispírito substituindo, infelizmente, a ausência da plenitude do espírito. O espírito é senhor de tudo, mas está escravo a tudo. A própria condição de encarnado num corpo animal já comprova a incapacidade do espírito de ter algo além de algo mais. Então, eu sou espiritual, mas estou animal. De acordo? O sono aí está pegando. Tá não? Não tá bom. Nesse tempinho assim, dá. Pior é o calor, né? O calor ele dá mais sono. O sono aí também está pegando, tá? Mas aguenta o galho aí, que vai ser bom para todos nós. Hoje eu acho que vai ser muito fechadamente. Quando a gente se depara com a situação do nosso lado racional, todo ele diz que a gente não é. Eu não sei se eu posso dizer emocional ou afeto. Sim. Quando você se dá conta, você está fazendo a coisa. E o seu racional estava falando para não fazer. E ao confeccionar essas coisas, vamos dizer assim, ou estar sendo instrumento de confecção de alguma coisa, você começa a aprender certas lições que se você não estivesse confeccionando, você não aprenderia infinitamente. Exatamente. Isso é porque você está debaixo de dois exércitos, né? A degladiarem dentro de você mesmo. É o exército do instinto e o exército da intuição. Na intuição funciona o chamado anjo da guarda. E no instinto funciona o chamado obsessor. Então você tem no erro ou no mal o obsessor nativo, cativo, viu gente? Obsessão é cativa. Obsessão não é coisa que vem porque eu pensei coisa errada, não. Obsessão é cativa, certo? O planeta Terra tem a quinta parte dos espíritos encarnados. A outra, o que está sobrando está aí aqui, de acordo? Então o obsessor é outro exército, certo? E anjo da guarda é o exército do bem. Então o obsessor trabalha o instinto, enquanto que o anjo da guarda trabalha a intuição. A intuição me direciona para subir, o instinto me direciona para permanecer no baixo. Tá bem? Então, linha de força, né? É linha de força, exato. O nosso próprio sangue tem dois exércitos, né? Os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. De acordo? Dualidade. Isso. E é por isso que muita gente acredita que o sentimento está no sangue. Certo? Ou no coração mesmo. Não é? Tá vendo? Então, quando a pessoa passa por uma situação dessa, é um teste. É um teste porque eu existo para ser testado. Quando tu estiver correndo as 1000 maravilhas, você pode escrever, pode esperar, que alguma coisa vai acontecer para balançar, para tirar o seu sossego.
Porque se você tiver sossego, você para na sua viagem. Entendeu bem? Você vai ver como você reage, como exatamente. você trata os outros, né? E nesses embates você né? Hoje mesmo, ontem mesmo nós estávamos pensando, meu Deus do céu, eu sou felizardo, está lá em Contagem, né? Fazendo nada, só estudando, só lendo, só gravando aquelas fitas que eu acabei de gravar, aquelas fitas, né? A Souza eu não peguei não, tá? Então, mas tem uns 15 dias eu lhe devolvo. Então, eu pensei assim, tá bom demais para ser verdade. Hoje eu cheguei lá no bairro Ipiranga, onde moram os meus queridos familiares, né? Foi contrariedade em cima de contrariedade. Entendeu? Então, se tudo está correndo bem, pode escrever. Tá bom demais para ser verdade. É interessante, a gente já nem se compraz muito naquela situação que passa, é rápida, né, Samira? Que vem assim, muito tranquila, não. Ela vem rápida. Senão a gente acostuma demais e vai sofrer muito, né? Fazer um descanso, né? Tem que dar uma trégua, porque senão a gente morre de tempo, né? Então tem que dar uma trégua. A gente não veio para ser feliz, mas a gente veio para aprender a ser feliz. Exatamente. Conquistar a felicidade. Conquistar a felicidade. Eu não posso ser feliz, porque se eu for feliz eu me acomodo. E Deus não me tem no acomodamento, Ele me tem no crescimento. Quando eu digo eu, somos nós, viu? Deus nos tem. Não saber ainda. É não saber ainda, porque no dia que nós soubermos, nós vamos gargalhar das besteiras que fizemos lá atrás. Mira, mas é engraçado, né? E é mesmo, né? A gente vê assim no lar, a gente vivenciando situações, quando você vê que tá tudo bem, tudo em paz. Você fala, De repente, o poderão em torno. Nossa, e realmente isso não te perde incentivo de lutar. Né? A gente tem que ter muita paciência com os nossos domésticos, porque os nossos domésticos são o nosso aguilhão da dor. Certo? Eles praticam o que nós não queremos. Entendeu? Quando praticarem é porque estão querendo levar alguma vantagem. Ah, mas é verdade. De graça não fazem Não mesmo. fazem nada. Oi? Exatamente, é interno mesmo, exatamente, porque o obsessor não está do lado de fora me apoquentando. Eu vejo ele do lado de fora, mas ele está do lado de dentro. Ou seja, no dia que eu me corrigir, ele vai ser expelido de mim mesmo. Entendeu? Eu vejo mesmo o obsessor, né? Exatamente. Eu vejo o obsessor do lado de fora. Eu digo assim, Aquele diabinho ele é pretinho, obsessor porque eu vermelhinho, vejo como enferrujado, né? tal. Isso. A partir do momento que eu vencer determinadas situações, eu não vou ter mais. Valeu, viu? Ganhei meu dia, viu? Sim, Célia, desculpa. Eu digo assim, então eu vejo como obsessor porque, pela minha incapacidade ainda, porque eu digo que porque ele é meu professor grátis. eu já não vai ser mais, eu não vou ter essa visão mais, né? Eu tenho a impressão, Sr. Miranda, que não é que nós vamos expeli-lo, mas ele vai ser transformado. Não, e isso é secundário. Isso é Não vai ter secundário. Eu estou na vida para modificar. Então, olha bem, ele não está dentro de mim? Caixa de marimbondo, Tereza. Ele não está dentro de mim? Caixa de marimbondo, você Se eu adora. modifiquei o meu íntimo, se eu já não tenho mais como obsessor, mas como uma dificuldade, mas tenho como um professor, eu estou tirando proveito dele. Então vai ter graça de ficar atuando. Ele vai dizer assim, ih, a Terezinha não é mais a mesma, tchau. Aí manda bem, Mas ele não consegue, será que ele também Tem outro, consegue melhorar? Isso não é nossa tarefa, sério. Isso é que nós temos que Não, eu sei, tô falando assim, igual uma posição que a Terezinha já colocou aí, né? Ela, a partir do momento que ela melhorou, né, venceu determinada situação, e ele então, você falou que ele cai fora, mas será que daí ele não tirou nada também? Leia em Mateus 10:34. Energeticamente ele levou, né? Leia em Mateus 10:34. Só o 10:34. Levou ele. Deus. No início da semana, ali eu já estou fornecendo. Não, tá errado. Espera um pouquinho só. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque se ele trouxer a paz, todo mundo morre de gordo e de boca aberta para cima, assim, os mosquitos passeando e assim, sem fazer nada. Entendeu bem?
Deu, não? Ficou claro? Né? Agora você falou uma coisa interessante. Eu consigo melhorar o obsessor. Não consegue não, Terezinha. Sabe por quê? Porque Paulo de Tarso nos dá a resposta. Ele diz lá, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Ou seja, cada um se desperta quando quer, não quando eu queira. Pois é, mas ele ficou com alguma coisa para se apoquentar. Ele ficou com alguma coisa. Mas nós estamos com alguma coisa de Jesus, estamos apoquentando. Mas isso é claro. Tá certo. Nós viajamos na nossa evolução do átomo ao anjo, não viajamos? Então, o que é que apoquenta o átomo? É o anjo. Entendeu bem? Agora, o anjo consegue transformar o átomo nele? Não consegue. Tem que viajar para poder haver a transformação. Então, eu não mudo ninguém. Se eu conseguir me mudar, que bom. Vamos chegar por isso. Justamente. Então, não é o outro que é mal, sou eu mesma que estou. Quando eu disse transformar, não é transformar o outro, é alguma coisa dentro de mim mesmo. Exato. Veja bem, vamos tentar ir mais fundo um pouquinho. O mal é instrumento do bem. Não para o bem mostrar que é bom, mas é instrumento do bem para ele reafirmar o bem. Entendeu bem? Ou seja, eu preciso de circunstâncias contrárias para que essas circunstâncias contrárias sejam o meu material, a minha matéria-prima, para eu me afirmar em mim, não é nos outros. A maioria quer afirmar a si mesma através dos outros. E aí é que eu erro. Está entendendo? Está dando? Cuidemos de nós. Se você, os outros são os outros. Se você for uma ótima tarefeira aqui na casa espírita, vai acontecer duas hipóteses. Ou os outros tarefeiros vão copiar você, ou vão torcer o nariz para você. Deu bem ou não? Deu mesmo? Entendeu? Não é um carapuço, um capacete? Sim, espera um pouquinho. Onde é que está a ligação desse negócio para a Tentação de Cristo? Capítulo 4. Isso aí tem mais coisa para a gente dizer. Nós vamos falar para você depois do recreio. Você cobra, nós vamos falar para você depois do recreio. Mas antes nós não se desviar, ainda vai mais um pouquinho. Sabe que ele não quer perder o tema, sabe? Quer dizer que nós sempre somos tentados, vai depender. Sempre seremos tentados. Então vem lá, está até escrito aqui, ó, Mateus 26:41. Vem lá Jesus. Em 26:41 está na clara. Vigiar e orar. A turma acredita que é para vigiar a humanidade, gente. Orar é rezar o Pai Nosso, está tudo errado, gente, pelo amor de Deus. Não é assim mesmo, né? Vigiar a si mesmo. Vigiar o quê? O seu exército, os dois exércitos de luta íntima. Vigiai a si mesmo, não é? Orai, mantenha o ponto de equilíbrio, calma, paz, pacificação, paciência, né? Agora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não dê ganho, para que dê vitória ao instinto. Estão entendendo, gente? Na verdade, o espírito está pronto, quer dizer, eu já sou anjo, vocês já são anjos, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque o instinto ainda me governa. A raiz que eu carrego comigo, que é intransigência, é achar que a minha verdade é que é a verdade, achar que todo mundo é burro, é medíocre, ninguém sabe nada. É isso que é o grande drama nosso. Está entendendo, gente? Sim, gente. A situação que trouxe a respeito do mal aí. Então o mal não é mal em si, porque não poderíamos chamar de mal em si, simplesmente de uma circunstância que nos vai levar no tempo da vida. Exatamente. Né? Agora, concluindo aí o negócio aí do obsessor, né? Ô, gente, uma casa espírita que tem lá a tarefa de reunião de desobsessão, só tem um jeito de ter sucesso nessas reuniões. É os participantes não serem obsidiados. Entendeu? Se não, nada fica. Tira um demôniozinho, vem outro, né? É igual a política, né? Ah, o ministro tal errou. Temos que tirar o ministro. Sai um ministro errado, vem outro que ainda não sabe nem o que é errar. Então começa tudo de novo.